Uma mãe idosa é frequentemente maltratada por seu filho viciado em bebidas, porém uma noite ele faz algo imperdoável com a pobre senhora. No entanto, o cavalo escutou tudo. O que o animal fez deixou a mãe sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Maria observava a chuva pela janela da cozinha, seus dedos enrugados, acariciando distraidamente a xícara de chá já fria. O céu plúmbeo de final de tarde derramava suas lágrimas sobre os campos ressecados da fazenda Santa Clara. Outrora, um próspero pedaço de terra que seu falecido marido, Antônio, cultivara com tanto amor. Agora, como ela própria aos 72 anos, a propriedade mostrava as marcas inexoráveis do tempo e do abandono. Um relincho familiar chegou aos seus ouvidos, trazendo um pequeno sorriso aos seus lábios. Estrela, o velho cavalo malhado que fora companheiro inseparável de Antônio, estava inquieto em seu estábulo. Maria sabia que o animal sempre ficava agitado quando uma tempestade se aproximava, como se pudesse pressentir algo além dos trovões e relâmpagos que se anunciavam no horizonte. "Calma, meu amigo", murmurou ela, mesmo sabendo que o cavalo não poderia ouvi-la através das paredes da casa. "Logo isso passa." Seus olhos cansados vagaram pela cozinha, detendo-se nos espaços vazios, nas paredes onde antes havia fotografias de família. Seu coração se apertou ao lembrar da noite em que Paulo, seu filho, arrancara todos os retratos em um de seus episódios de fúria alcoolizada. As marcas mais claras no papel de parede desbotado eram como cicatrizes, lembrando-a constantemente do que haviam perdido. O rangido familiar da escada anunciou a descida de Paulo. Maria endireitou os ombros instintivamente, suas mãos apertando a xícara com mais força. Aos 47 anos, seu filho único era a sombra do homem que costumava ser. Desde o acidente que levara Ana, sua esposa, e o pequeno Miguel, seu filho de 8 anos, Paulo mergulhara em um abismo de culpa e remorso do qual parecia incapaz de emergir. "Cadê o café?" A voz dele soou áspera, carregada do sono pesado que sempre o acometia após suas longas sessões com a garrafa. Maria fechou os olhos, as palavras tão familiares quanto dolorosas. 5 anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas Paulo ainda a culpava por não tê-lo impedido de pegar o carro após a festa. Como se ela não tivesse tentado. Como se não tivesse implorado, argumentado, até ameaçado chamar a polícia. Mas Paulo sempre fora teimoso como o pai, e naquela noite, um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da casa, interrompendo seus pensamentos. Estrela relinchou novamente, com mais urgência desta vez. Maria se levantou, sentindo necessidade de verificar o animal. Algo em seu instinto lhe dizia que esta não seria uma noite comum. "Aquele cavalo velho, devíamos ter vendido ele há anos. Só serve para comer e não dá retorno nenhum." Paulo cambaleou ligeiramente, apoiando-se na parede. "Igualzinho a você." Mas hoje havia algo diferente no ar. Algo além da eletricidade da tempestade que se aproximava. Talvez fosse o brilho perigoso nos olhos de Paulo, ou a maneira como suas mãos tremiam mais que o normal. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ele agarrou seu braço, impedindo sua saída. Maria sentiu o aperto no braço aumentar, mas não era a dor física que mais a assustava. Era o olhar de Paulo, um misto de desespero e fúria que ela vinha testemunhando com frequência cada vez maior nos últimos meses. A chuva começou a cair com mais força lá fora, como se o céu compartilhasse da angústia que preenchia a velha casa. "Conversar?" Ele soltou uma risada amarga, finalmente libertando o braço dela. "Agora você quer conversar? Onde estava essa vontade de conversar naquela noite, mãe?" "Eu tentei te impedir", ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. "Você não me escutou. Você nunca me escuta."
Um novo trovão sacudiu a casa, e o relincho aflito de Estrela ecoou novamente. Maria olhou ansiosamente para a porta dos fundos, seu coração dividido entre a preocupação com o animal e o medo de deixar Paulo sozinho neste estado. Não! Maria se colocou entre Paulo e a porta, seus braços estendidos em um gesto protetor. O Estrela não tem nada a ver com isso, ele só está assustado com a tempestade. O Estrela era do seu pai, Maria interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza inesperada. Ele é a última lembrança que tenho do Antônio. Por favor, filho, não faça isso. Pai, Paulo murmurou, sua voz quebrada. Ele teria vergonha de mim, não é? A confissão explodiu na cozinha como outro trovão, e Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Era a primeira vez em 5 anos que Paulo admitia em voz alta sua responsabilidade pelo acidente. Todas as outras vezes, ele havia projetado a culpa nela, nos outros motoristas, no tempo chuvoso, em qualquer coisa ou pessoa, menos em si mesmo. Onde estão? Ele murmurou, sua voz crescendo em volume e desespero. Onde você escondeu as fotos? Não minta para mim! Ele gritou, virando-se para encará-la. Você as escondeu, não foi? Sempre tentando controlar tudo, sempre achando que sabe o que é melhor para mim. O relâmpago cortou o céu, iluminando a cozinha por um breve instante. Naquele clarão, Maria viu o rosto de Paulo transformado pela raiva e pelo desespero. Seu filho parecia uma pessoa diferente, alguém que ela mal reconhecia. As sombras dançavam nas paredes quando a escuridão retornou, e o trovão que se seguiu fez as janelas estremecerem. Você sempre quis controlar minha vida, Paulo continuou, sua voz embargada. Desde pequeno, sempre dizendo o que eu devia ou não fazer. Se eu tivesse te escutado menos, talvez... As palavras pareceram atingir Paulo como um tapa. Ele cambaleou para trás, derrubando mais uma cadeira. O barulho da madeira batendo no chão misturou-se com um novo relincho de Estrela, mais urgente desta vez. Maria recuou até sentir a parede fria em suas costas. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Em todos esses anos de conflito, nunca tinha visto o filho tão descontrolado. Neste instante, um som metálico ecoou do lado de fora. A porta mal fechada do estábulo batendo com o vento. Maria olhou instintivamente para a janela, preocupada com Estrela. Paulo interpretou seu gesto de maneira distorcida. Lá vai você de novo, mais preocupada com aquele cavalo velho do que comigo. Ele socou a parede ao lado da cabeça de Maria, fazendo-a se encolher. Sabe o que eu deveria fazer? Deveria acabar com aquele animal de uma vez. Talvez assim você entenda como é perder alguém que ama. A chuva caía com força total agora, transformando o mundo exterior em um borrão cinzento. Os relâmpagos eram cada vez mais frequentes, e os trovões pareciam fazer a casa inteira tremer. Ou talvez fosse Maria quem tremia. Filho, Maria hesitou, sabendo que a verdade poderia ser perigosa, mas incapaz de continuar mentindo. As fotos, você as queimou há 3 meses, numa noite como esta. Mentirosa! O grito veio acompanhado de um movimento brusco. Paulo agarrou os braços de Maria, sacudindo-a. Você está mentindo! Eu nunca faria isso! Você escondeu as fotos, confessa! No estábulo, Estrela começou a bater contra a porta com força, como se sentisse o perigo. O som rítmico das batidas misturava-se com a tempestade, criando uma sinfonia caótica que parecia prenunciar uma tragédia. Foi então que aconteceu. Em seu estado de fúria e desespero, Paulo empurrou Maria com força. Ela tropeçou para trás, tentando se equilibrar, mas seus reflexos não eram mais os mesmos. Seu corpo girou no ar por uma fração de segundo antes de sua cabeça atingir a quina da mesa com um baque surdo. O mundo pareceu desacelerar naquele instante. Maria sentiu uma dor aguda na têmpora e sua visão escureceu por um momento. Através do zunido em seus ouvidos, ela ouviu o grito horrorizado de Paulo, misturado com o som da tempestade e os relinchos cada vez mais frenéticos de Estrela. Maria tentou se sentar, mas a cozinha girava ao seu redor.
Sentiu algo quente escorrendo pelo lado de seu rosto, sangue da pequena ferida em sua têmpora. Paulo estava ajoelhado ao seu lado agora, suas mãos tremendo enquanto tentava ajudá-la. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Um relâmpago particularmente forte iluminou toda a cozinha, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. No mesmo instante, ouviu-se um estrondo vindo do estábulo, o som inconfundível de madeira se partindo. Estrela havia conseguido arrombar a porta mal fechada do estábulo. O som de cascos no chão de terra batida foi ficando mais alto, aproximando-se da casa. Paulo e Maria, ainda no chão, olharam atônitos para a porta da cozinha no momento em que ela se abriu violentamente, empurrada pelo focinho determinado do cavalo. Estrela entrou na cozinha, sua figura imponente preenchendo o ambiente. A água da chuva escorria por seu pelo malhado e seus olhos escuros brilhavam com uma inteligência quase sobrenatural. O animal olhou primeiro para Maria, caída no chão, depois para Paulo, ainda ajoelhado ao seu lado. Mas Estrela não esperou que ele terminasse a frase. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, o cavalo se moveu para frente, colocando-se entre Maria e Paulo. Seus cascos bateram no chão de madeira da cozinha, produzindo um som ameaçador. Estrela respondeu com um relincho grave, suas orelhas deitadas para trás em sinal de advertência. Maria, ainda deitada no chão, observava a cena com um misto de espanto e gratidão. O cavalo que seu marido tanto amara estava ali, protegendo-a como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. "Cala a boca!" Paulo gritou, avançando um passo, mas Estrela foi mais rápido. O cavalo empurrou Paulo com o peito, fazendo-o cambalear para trás até bater contra a parede. O impacto não foi forte, mas foi suficiente para que Paulo escorregasse até o chão, atordoado. Neste momento, algo extraordinário aconteceu. Estrela se virou para Maria e, com uma delicadeza impressionante, se abaixou ao seu lado, dobrando as pernas dianteiras, como se fizesse uma reverência. Seus olhos grandes e escuros encontraram os dela, transmitindo uma mensagem silenciosa, mas clara. "Mãe!" A voz de Paulo soou diferente agora. Menor, assustada, como se finalmente percebesse a gravidade do que havia acontecido. "Mãe, por favor, não vá!" Estrela não esperou mais. Com passos decididos, o cavalo atravessou a porta da cozinha em direção à noite tempestuosa. A chuva continuava caindo, mas agora parecia menos ameaçadora. Maria se agarrou à crina do animal, confiando em sua orientação. Atrás deles, ouviu Paulo gritar seu nome mais uma vez, sua voz perdendo-se no barulho da tempestade. Maria fechou os olhos, deixando as lágrimas se misturarem com a chuva que lavava seu rosto. Estrela seguia em frente, seus cascos encontrando caminho firme mesmo na estrada enlameada. A chuva castigava impiedosamente enquanto Estrela avançava pela estrada escura. Maria sentia seu corpo doer, tanto pelo golpe na têmpora quanto pela posição desconfortável sobre o dorso molhado do animal. Fazia décadas que não montava, e nunca nestas condições. Seus dedos enregelados agarravam-se à crina encharcada de Estrela, como se sua vida dependesse disso, e talvez dependesse mesmo. "Bom menino!" Ela murmurou entre dentes trêmulos, inclinando-se para mais perto do pescoço do cavalo em busca de algum calor. "Você sempre soube, não é? Sempre sentiu quando eu estava com medo." Um relâmpago iluminou momentaneamente a paisagem, revelando os contornos familiares da estrada que levava à cidade. Maria reconheceu a velha figueira retorcida que marcava a curva do riacho. Estava a aproximadamente 5 quilômetros de sua irmã, Lúcia. Sob condições normais, seria uma viagem de 1 hora a pé, mas nesta tempestade, montada em um cavalo idoso, Estrela relinchou suavemente, como se respondesse aos pensamentos dela. Seus passos eram surpreendentemente firmes na lama, como se conhecesse o caminho por instinto. Maria fechou os olhos, deixando mais lágrimas escorrerem.
Não eram apenas gotas de chuva que encharcavam seu rosto agora. As memórias vieram como flashbacks, tão vívidas quanto a dor em sua têmpora. Paulo pequeno correndo pelo quintal, seu sorriso iluminando o mundo. Paulo adolescente, orgulhoso ao lado do pai após consertar seu primeiro trator. Paulo adulto, apresentando Ana pela primeira vez, seus olhos brilhando de amor. O nascimento de Miguel, a felicidade transbordando em lágrimas de alegria. E então a noite do acidente, o telefonema, o hospital, o silêncio ensurdecedor que se seguiu. E aos poucos, dia após dia, a transformação de seu filho em alguém que ela mal reconhecia. O cavalo bufou, sacudindo a cabeça como se concordasse, e retomou sua marcha determinada. Maria percebeu que estavam deixando a estrada principal, seguindo por um caminho secundário que serpenteava entre os pastos. Era uma rota mais longa, mas também mais segura. Menos chance de encontrar veículos nesta noite tempestuosa. Seus pensamentos voltaram para Paulo sozinho na fazenda. Parte dela queria voltar, não podia evitar a preocupação maternal. Ele estava ferido? Tinha batido a cabeça com força? E se ele fizesse alguma besteira? Mas outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente ao longo dos anos, sabia que precisava partir. Não apenas por sua própria segurança, mas também por Paulo. Às vezes precisamos nos afastar para ajudar, Lúcia havia dito em uma de suas últimas visitas. Você não está fazendo favor nenhum a Paulo permitindo que ele continue assim. Na época, Maria havia descartado o conselho da irmã. Como poderia abandonar seu único filho quando ele mais precisava dela? Mas agora, montada em Estrela sob a chuva inclemente, começava a entender. Seu amor incondicional, sua presença constante, sua disposição para ser o alvo de toda a raiva e culpa de Paulo, tudo isso havia se transformado em muletas que o impediam de realmente enfrentar seus demônios. Estrela tropeçou levemente, trazendo Maria de volta ao presente. A chuva havia diminuído um pouco, mas o frio se intensificava. Suas roupas encharcadas pesavam como chumbo e ela podia sentir o cavalo ofegando com o esforço. Era verdade. Enquanto ela se deixara consumir pela culpa e Paulo pelo remorso, Estrela mantivera-se como uma presença constante e reconfortante. Quantas noites ela havia chorado no estábulo, encontrando consolo apenas na companhia silenciosa do velho cavalo. Quantas vezes ele havia respondido a seus desabafos com aquele olhar compreensivo que parecia entender cada palavra. Um novo relâmpago cortou o céu e Maria vislumbrou algo familiar à distância. As luzes da cidade começavam a pontilhar o horizonte como estrelas terrenas. Estavam chegando, mas enquanto Estrela avançava corajosamente pela noite, ela não podia deixar de pensar no filho que deixara para trás e na longa estrada de recuperação que ele precisaria percorrer sozinho. As luzes da cidade foram ficando mais próximas, como faróis guiando um navio em meio à tempestade. Maria reconheceu a rua de paralelepípedos que levava à casa de Lúcia. Uma construção modesta de esquina, com um pequeno jardim na frente e uma cerca branca que sua irmã pintava religiosamente todo ano. Estrela diminuiu o passo ao entrar na rua iluminada, seus cascos fazendo um som rítmico nas pedras molhadas. Mesmo exausto pela jornada, o animal mantinha uma dignidade própria, como se entendesse a importância de sua missão. Maria tentou responder, mas suas forças pareciam tê-la abandonado de repente. Todo o esforço da fuga, o trauma do confronto com Paulo, o frio e a dor finalmente cobraram seu preço. Ela sentiu seu corpo escorregar para o lado, incapaz de manter-se ereta. Jorge, o marido de Lúcia, surgiu na porta ainda vestindo seu pijama listrado. Em segundos, estava ao lado do cavalo, ajudando a segurar Maria enquanto ela deslizava do dorso de Estrela. Deixa que eu cuido do cavalo. Uma nova voz se juntou ao grupo. Era Pedro, o filho adolescente de Lúcia, que já corria para o quintal dos fundos. Vou preparar o galpão para ele. Tem feno guardado lá.
Foi ele, não foi? Lúcia perguntou enquanto ajudava Jorge a colocar Maria na cama do quarto de hóspedes. Foi o Paulo? Não. Maria encontrou forças para segurar o braço da irmã. Por favor, ele é meu filho. O doutor Ricardo chegou 15 minutos depois, sua figura rechonchuda, trazendo uma aura de calma profissional ao quarto agitado. Examinou o ferimento na têmpora de Maria, verificou seus sinais vitais e ouviu atentamente o relato entrecortado da jornada na tempestade. Maria assentiu debilmente, sentindo o calor dos cobertores começar a descongelar seus membros. Do lado de fora, ouvia Pedro conversando suavemente com Estrela, o som reconfortante da escova nas crinas molhadas do animal. Alguns animais têm uma sabedoria que vai além do nosso entendimento, Jorge comentou, sua voz gentil, especialmente aqueles que convivem muito tempo com a gente. Mas Maria sabia que não conseguiria dormir tão cedo. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto transtornado de Paulo. Ouvia seus gritos, sentia o impacto da queda. E então lembrava do momento em que Estrela entrou na cozinha, majestoso e determinado, como um guardião enviado por Antônio para protegê-la. Ele precisa encontrar seu próprio caminho agora. Lúcia respondeu suavemente. Às vezes, o amor verdadeiro significa dar espaço para a pessoa que amamos enfrentar suas próprias batalhas. Paulo permaneceu sentado no chão da cozinha por um longo tempo depois que sua mãe partiu, o som dos cascos de Estrela ainda ecoando em seus ouvidos. A chuva continuava caindo lá fora, mas ele mal percebia, perdido em um turbilhão de emoções que começavam a romper a névoa alcoólica em sua mente. Seus olhos fixaram-se na pequena mancha de sangue na quina da mesa, e uma onda de náusea o atingiu. O que ele havia feito? Como chegar a este ponto? As memórias dos últimos minutos, sua mãe caída, Estrela invadindo a cozinha, o olhar de medo nos olhos dela, começavam a se cristalizar em sua consciência com uma clareza dolorosa. Lentamente Paulo se levantou, suas pernas tremendo, cambaleou até o armário onde guardava suas garrafas de bebida e pela primeira vez em 5 anos, o simples cheiro do álcool lhe causou repulsa. Com um grito de raiva, desta vez direcionado a si mesmo, ele começou a pegar as garrafas uma a uma, despejando seu conteúdo na pia. O líquido âmbar escorria pelo ralo, levando consigo anos de fuga e negação. Cada garrafa esvaziada era como um peso sendo removido de sua alma, ainda que o verdadeiro fardo de suas ações permanecesse. Quando a última garrafa foi esvaziada, Paulo se dirigiu ao quarto de sua mãe. O ambiente estava imaculadamente arrumado, como sempre. Na mesa de cabeceira, uma foto antiga em um porta-retratos de madeira chamou sua atenção. Era ele aos 12 anos, sorrindo ao lado do pai, em frente ao primeiro cavalo que ajudara a domar. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido pelo trovão, e Paulo se lembrou de outra noite de tempestade, 5 anos atrás. A festa, as bebidas, sua teimosia em dirigir apesar dos apelos de sua mãe. Ana no banco do passageiro, Miguel dormindo no banco de trás. Cambaleando até a sala, seus olhos pousaram nas marcas mais claras na parede, onde antes havia fotos. Agora se lembrava claramente da noite em que as queimara, em um acesso de fúria alcoólica. Como pudera acusar sua mãe de escondê-las? Suas mãos encontraram o telefone, e antes que pudesse perder a coragem, discou um número que havia ignorado por anos, o do centro de reabilitação na cidade vizinha. Enquanto esperava alguém atender, seus olhos vagaram pela janela em direção ao estábulo vazio. Meu nome é Paulo, disse, sua voz tremendo. Eu preciso de ajuda. Machuquei minha mãe hoje. Sou alcoólatra e preciso parar. Por favor. A pessoa do outro lado ouviu pacientemente, fazendo perguntas ocasionais, orientando-o sobre os próximos passos. Quando finalmente desligou o telefone, um plano estava traçado. Ele seria admitido no centro de reabilitação na manhã seguinte.
Paulo passou o resto da noite arrumando uma pequena mala, suas mãos ainda tremendo, mas agora com um propósito diferente. Em cada cômodo da casa via evidências do amor incondicional de sua mãe. As refeições sempre prontas, as roupas limpas e passadas, a paciência infinita com seu comportamento destrutivo. Lá fora, a tempestade finalmente começava a passar, como se a natureza reconhecesse que sua função catalisadora havia sido cumprida. Achei que ia te encontrar aqui, Lúcia disse suavemente, entregando uma xícara de café quente para a irmã. Não dormiu nada, não é? O som de cascos na grama fez ambas olharem para a estrela que se aproximava da varanda. O cavalo estendeu seu pescoço longo por cima da cerca baixa, como se quisesse participar da conversa. Pedro, que acabava de sair para a escola, parou para acariciar o animal. Maria sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Claro que pode, querido. O Estrela vai gostar disso. Mas ele é meu filho, Maria respondeu, sua voz embargada. Como posso simplesmente... Maria estendeu a mão para acariciar o focinho de Estrela, que se aproximara mais da varanda. Antônio sempre dizia que este cavalo tinha algo especial. Lembra como ele era o único que conseguia acalmar o Paulo quando era pequeno e tinha aquelas crises de asma? As irmãs compartilharam um momento de silêncio, cada uma perdida em suas próprias memórias. O som distante da cidade acordando, carros passando, vizinhos conversando, pássaros cantando, criava uma atmosfera surrealmente normal para um dia que seguia uma noite tão extraordinária. Enquanto Regina limpava e trocava o curativo em sua têmpora, Maria observava pela janela da sala o movimento da rua. Que diferente da solidão da fazenda, onde os dias se arrastavam em um silêncio pontuado apenas pelos acessos de fúria de Paulo. O resto da manhã passou lentamente. Jorge, antes de sair para o trabalho, havia insistido que Maria usasse seu antigo escritório para descansar. Um cômodo aconchegante com uma poltrona confortável e vista para o quintal onde Estrela pastava. Foi ali, embalada pelo som suave do ventilador e pelo ocasional relinchar de Estrela, que Maria finalmente conseguiu adormecer. Seu sono, embora agitado, foi povoado não por pesadelos do confronto com Paulo, mas por memórias antigas. Seu filho pequeno correndo pelo quintal, Antônio ensinando-o a montar, Ana grávida de Miguel, todos sentados na varanda da fazenda em uma tarde de domingo. Maria! A voz de Lúcia a despertou gentilmente. Tem um telefonema, é do centro de reabilitação da cidade vizinha. Mãe? A voz de Paulo soava diferente, clara, sem o embotamento do álcool, mas também quebrada, vulnerável. Mãe, eu sinto muito. Não, mãe, ele respondeu após um momento de hesitação. Não estou bem há muito tempo, mas acho que finalmente entendi isso. Quando você partiu ontem à noite, ele continuou, sua voz embargada, quando vi você machucada, fugindo de mim, foi como se algo quebrasse dentro de mim, algo que estava congelado desde aquela noite. Por favor, mãe, me deixa falar. Preciso dizer isso enquanto tenho coragem. Houve um som de respiração profunda do outro lado. Passei 5 anos te culpando por algo que foi inteiramente minha culpa. Eu estava bêbado naquela noite. Eu decidi dirigir. Sua voz falhou por um momento. Eu matei a Ana e o Miguel. Não foi você, não foi o destino, não foi má sorte. Fui eu. Maria apertou a mão de Lúcia, buscando força para ouvir as palavras que seu filho precisava dizer. Lá fora, Estrela relinchou suavemente, como se oferecesse seu próprio apoio. A senhora sempre esteve lá, sempre tentando me ajudar, me proteger, até de mim mesmo. E como eu retribuí? Te machucando cada vez mais. Sua voz tremeu. Quando vi o sangue ontem, quando percebi o que tinha feito... Mãe, eu nunca me odiei tanto quanto naquele momento. Só porque o Estrela teve mais juízo que eu.
Paulo deixou escapar uma risada triste. Precisou um cavalo invadir a cozinha e salvar você de mim para eu finalmente enxergar no que tinha me transformado. Os médicos aqui dizem que o processo vai ser longo, Paulo continuou, sua voz mais controlada agora. Tem a desintoxicação primeiro, depois a terapia. Vai levar tempo, mãe. E eu entendo se você não quiser me ver durante esse período. A senhora sempre foi mais forte que eu, Paulo respondeu, e Maria podia ouvir o sorriso triste em sua voz. Sabe o que é mais irônico? Lembro do pai sempre dizendo que o Estrela era o cavalo mais inteligente que ele já tinha visto. Acho que ele estava certo. Aquele animal fez o que ninguém conseguiu em 5 anos, me fez enxergar a verdade. Maria olhou para a janela, onde Estrela continuava observando atentamente. O cavalo inclinou a cabeça levemente, seus olhos escuros parecendo entender cada palavra da conversa. Mãe! A voz de Paulo estava pequena agora, quase infantil. Você acha que a Ana e o Miguel poderiam me perdoar um dia? É um começo, Lúcia disse finalmente. Um pequeno passo, mas um começo. As semanas que se seguiram estabeleceram uma nova rotina na vida de Maria. Todas as manhãs, ela tomava café na varanda dos fundos com Lúcia, observando Pedro cuidar de Estrela antes de ir para a escola. O rapaz havia desenvolvido uma ligação especial com o cavalo, que parecia retribuir o afeto com sua habitual sabedoria silenciosa. Ele está diferente dos outros cavalos que já vi, Pedro comentou uma manhã enquanto escovava o pelo malhado de Estrela. É como se entendesse tudo que a gente fala. As notícias de Paulo chegavam regularmente através dos relatórios do centro de reabilitação. A desintoxicação havia sido difícil, noites de insônia, tremores, ansiedade. Mas ele estava enfrentando tudo com uma determinação que surpreendia até mesmo os médicos. Maria sentia seu coração se apertar cada vez que pensava no filho, mas algo estava diferente agora. A preocupação já não vinha acompanhada daquele medo constante, daquela sensação de estar sempre à espera da próxima explosão. Querida mãe, ela leu sentada em sua poltrona favorita no escritório. A terapeuta sugeriu que eu escrevesse cartas como parte do tratamento. Disse que ajuda a organizar os pensamentos e sentimentos. Nunca fui bom com palavras, a senhora sabe, mas vou tentar. As palavras que seguiam eram uma mistura de confissão e reflexão. Paulo escrevia sobre suas sessões de terapia, sobre como estava finalmente enfrentando o luto pela perda de Ana e Miguel sem o escudo do álcool. Falava sobre as memórias que voltavam, algumas dolorosas, outras doces. Ontem sonhei com o Miguel, dizia um trecho da carta. Não foi um pesadelo como antes. Ele estava no quintal da fazenda, brincando com o Estrela, rindo daquele jeito que só ele sabia rir. Acordei chorando, mas era um choro diferente. Acho que a terapeuta chama isso de luto saudável. O seu José tem cuidado bem da fazenda, continuava a carta. Ele me manda fotos pelo celular. Disse que as roseiras que a senhora plantou estão florescendo. Acho que elas são como a senhora, mãe. Fortes, resistentes, capazes de florescer mesmo depois do inverno mais duro. Às vezes, Paulo escrevia, quando estou nas sessões de grupo, escuto histórias de outras pessoas que perderam família por causa do álcool. Histórias de arrependimento, de chances perdidas. E então, penso em como fui abençoado por ter uma mãe que, mesmo depois de tudo que fiz, ainda é capaz de me amar. A terapeuta diz que o perdão é uma jornada, concluía Paulo. Que primeiro precisamos nos perdoar antes de pedir perdão aos outros. Estou tentando, mãe. Pela primeira vez em 5 anos, estou realmente tentando. Com amor, seu filho Paulo. Você está bem? Lúcia perguntou, notando seu silêncio. 3 meses se passaram desde aquela noite tempestuosa. O inverno começava a dar lugar à primavera, e com ela, pequenas mudanças floresciam na vida de Maria. As cartas de Paulo chegavam semanalmente agora, cada uma revelando novos progressos em sua recuperação. Completei 90 dias sóbrio hoje.
dizia sua última carta. A terapeuta disse que é um marco importante, mas sabe o que é mais importante para mim, mãe? É a clareza. Pela primeira vez em anos, consigo pensar sem aquela névoa constante do álcool. Dona Maria! Pedro entrou correndo no escritório uma tarde, seus olhos brilhando de excitação. A senhora precisa ver isso. O Estrela aprendeu um truque novo. Ele fez isso sozinho outro dia, quando queria alcançar as maçãs que eu tinha deixado do lado de cá. Pedro explicou orgulhosamente. Desde então venho praticando com ele. Maria? A voz de Lúcia interrompeu o momento. Ela estava parada na porta dos fundos, segurando o telefone. É do centro de reabilitação. Paulo quer saber se você aceitaria uma visita. Seria em ambiente supervisionado, Lúcia acrescentou suavemente, notando a hesitação da irmã, com a terapeuta dele presente. Quer que eu vá junto? Lúcia ofereceu enquanto ajudava a irmã a se preparar. O centro de reabilitação era um lugar surpreendentemente acolhedor, com jardins bem cuidados e uma atmosfera de serenidade. A terapeuta de Paulo, doutora Helena, recebeu Maria na entrada. Quando a porta se abriu, Maria quase não reconheceu o homem que se levantou para recebê-la. Paulo estava mais magro, mas de uma forma saudável. A barba estava bem aparada, os olhos claros e alertas. Mas a maior diferença estava em sua postura. O peso da culpa ainda estava lá, mas não mais a esmagava. Maria sentiu suas pernas fraquejarem. Paulo rapidamente puxou uma cadeira para ela se sentar, um gesto de cuidado que a lembrou dolorosamente do filho que ele costumava ser. A conversa fluiu aos poucos, começando hesitante, mas ganhando força. Paulo falou sobre seu tratamento, sobre as descobertas que vinha fazendo em terapia. Maria contou sobre sua nova rotina na casa de Lúcia, sobre o jardim que estava cultivando. Pai sempre soube das coisas, Paulo concordou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mãe, será que um dia... Recebi alta, Paulo anunciou durante uma visita, sua voz misturando orgulho e apreensão. A doutora Helena diz que estou pronto para voltar para casa. Paulo, Maria o interrompeu suavemente, a fazenda é nossa casa, sempre foi. Paulo assentiu, compreensivo. Também tenho medo, mãe, mas a doutora Helena me ensinou que o medo pode ser um professor, não apenas um obstáculo. Maria pensou em Estrela, agora perfeitamente adaptado ao quintal de Lúcia. O cavalo havia se tornado uma espécie de celebridade na vizinhança, com suas demonstrações de inteligência e sensibilidade que surpreendiam a todos. O que você acha, meu amigo? Ela perguntou, acariciando seu pescoço. Está na hora de voltarmos para casa? Maria abriu os braços e o sobrinho neto correu para seu abraço, como fazia quando era menor. Vou sentir sua falta, querido, e o Estrela também. Tem certeza, irmã? Ela perguntou, segurando a mão de Maria. Não precisa ter pressa. Os preparativos para o retorno começaram no dia seguinte. O seu José, que havia cuidado da fazenda durante esses meses, relatou que Paulo tinha mantido contato constante, orientando melhorias e reparos. Maria descobriu que Paulo havia usado suas economias para consertar o telhado, pintar a casa e recuperar o jardim que ela tanto amava. Cada decisão, cada mudança havia sido pensada com carinho e respeito pelo espaço que eles compartilhavam. Na manhã escolhida para o retorno, Maria acordou antes do sol. Encontrou Estrela já desperto, como se ele também soubesse que aquele seria um dia especial. O coração de Maria acelerou quando os contornos familiares da casa começaram a surgir. As paredes recém-pintadas de branco brilhavam sob o sol da manhã, e o jardim da frente estava irreconhecível, não mais tomado pelo mato, mas cuidadosamente restaurado com todas as flores que ela sempre amara. O carro parou e por um instante ninguém se moveu. Foi o relincho de Estrela que quebrou o encanto. O cavalo, ansioso para sair da caminhonete, parecia aguardar ansiosamente sua própria participação neste momento. Pedro já estava ajudando seu José a baixar a rampa para a Estrela. Mas o cavalo esperou, seus olhos atentos, fixos em Maria e Paulo, como se aguardasse o momento certo.
Maria deu um passo à frente e Paulo fez o mesmo. A distância entre eles diminuía não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Anos de mágoa e dor começavam a se dissolver sob o sol daquela manhã promissora. Foi então que Estrela decidiu fazer sua entrada. Com um movimento elegante, desceu a rampa da caminhonete e caminhou até ficar entre mãe e filho, exatamente como havia feito naquela noite de tempestade. Mas desta vez não havia medo ou urgência em seus gestos, apenas uma presença sábia e reconfortante. Maria se aproximou, tocando o outro lado do pescoço de Estrela. Seus dedos encontraram os do filho e, pela primeira vez em anos, não houve tensão nesse contato. Lúcia e Jorge começaram a descarregar as coisas de Maria, enquanto Pedro, incapaz de conter sua excitação, corria para mostrar a Estrela seu antigo estábulo, agora completamente reformado. Maria entrou, acompanhada pelo filho e pela terapeuta. A sala estava diferente, mais clara, mais acolhedora. As marcas nas paredes onde antes ficavam as fotos haviam desaparecido sob a pintura nova. E no lugar delas, são perfeitas. Maria interrompeu, observando os retratos que contavam a história de sua família. Havia fotos antigas dela com Antônio, de Paulo criança, algumas com Ana e Miguel e até uma recente de Estrela com Pedro. Esta é minha favorita. Paulo apontou para uma foto em particular. Nela, Maria estava no jardim da fazenda anos atrás, rindo enquanto Estrela tentava comer uma maçã de sua mão. Mostra algo que aprendi nesses meses, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. 1 ano se passou desde o retorno à fazenda. As estações mudaram, o jardim floresceu e murchou e floresceu novamente, e com cada ciclo, a vida na propriedade encontrava um ritmo mais harmonioso. Maria, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, observava o sol nascente pintando o céu com tons de rosa e dourado. Estrela pastava tranquilamente no campo próximo, sua figura malhada destacando-se contra o horizonte claro. O cavalo já não era tão ágil quanto antes. Os anos começavam a pesar em seus movimentos, mas seus olhos mantinham aquele brilho especial de sabedoria que sempre o caracterizara. Como um anjo, Maria sorriu, aceitando a xícara. Era ainda surpreendente como gestos simples como esse haviam se tornado naturais novamente entre eles. Como se entendesse que era tema da conversa, o cavalo ergueu a cabeça e começou a caminhar em direção ao grupo. Seus passos eram mais lentos agora, mas ainda carregavam aquela dignidade que o tornava tão especial. Maria tocou suavemente o braço do filho. Ao longo do último ano, haviam aprendido a falar abertamente sobre a perda, a transformar a dor em memórias que, embora tristes, podiam ser compartilhadas com amor. Paulo enxugou uma lágrima discreta. Sua sobriedade era uma batalha diária, mas uma que ele enfrentava com coragem e determinação. As reuniões dos alcoólicos anônimos na cidade e as sessões regulares com a doutora Helena haviam se tornado partes fundamentais de sua rotina. O grupo de apoio às famílias vem aqui no próximo fim de semana, ele comentou. Achei que poderíamos usar o campo ao lado do estábulo para o encontro. Tem várias pessoas que querem conhecer o Estrela. Depois que contei nossa história, ele virou uma espécie de celebridade. O sol já estava mais alto agora, e a fazenda ganhava vida com os sons do dia começando. O seu José passou com seu trator, acenando alegremente. Nos últimos meses, ele e Paulo haviam formado uma parceria que aos poucos recolocava a propriedade nos trilhos. Paulo sorriu para a mãe e foi juntar-se ao sobrinho. Maria observou os dois interagindo com o cavalo, seus corações leves e risos sinceros ecoando pelo campo. Era uma cena que há 1 ano pareceria impossível. Lúcia havia dito uma vez que às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta. Maria pensava nisso agora, vendo como cada peça havia se encaixado de maneira misteriosa e perfeita.
Até mesmo aquela noite terrível de tempestade tinha sido necessária para quebrar os padrões destrutivos e abrir caminho para a cura. Maria levantou-se de sua cadeira e caminhou até eles. Estrela a recebeu com um suave relincho de reconhecimento, como fazia todas as manhãs. Seu pelo estava começando a mostrar mais manchas brancas, sinais da idade que avançava, mas seus olhos mantinham aquele brilho especial que parecia enxergar a alma das pessoas. Sim, querido, Maria respondeu, trocando um olhar significativo com Paulo. Um anjo que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro sabe esperar e que às vezes os milagres chegam nas formas mais inesperadas.